professor Júlio. Vamos à nossa aula 2, Paquímetros. Instituto Federal de Santa Catarina, turma de 2022. Vamos lá. Eu estou utilizando aqui o software, nosso software da Tutoio. Para mim, eu estou aqui numa apresentação. Eu tenho preparado uma apresentação no Windows. E por que eu preparei a apresentação? Porque eu pensava que eu não conseguiria utilizar o software da Tutoio, esse que vocês baixaram do Siga, vocês descompactaram aquela pasta e vocês clicaram então no ícone de metrologia, abre automaticamente um software com todos os instrumentos que a gente vai estar utilizando aqui e aprendendo, né? Os instrumentos convencionais em metrologia. Então, eu com minhas ideias de fazer uma aula bem legal, eu pensei assim, eu não vou conseguir usar esse software e fazer uma gravação. E a tela também estava pequena, etc. Então eu pensei, vou fazer apresentações, vou recortar cada figura, vou colar num PowerPoint e vou apresentar para a turma. Fiz a primeira, fiz a segunda, vi que dava muito trabalho e pensei, vou tentar dar um jeito. E fui lá, peguei e consegui fazer a gravação. Só que o meu computador queimou o meu Windows. Então agora eu estou aqui no Mac e o Mac não abre o software. Não consigo abrir aquele software no Mac. Então eu tenho que, por sorte, eu tinha preparado essas apresentações, né? Daquela parte básica que eu já enviei para vocês, dos conceitos. E agora eu vou fazer essa apresentação do paquímetro. Talvez se meu computador não ficar bom, eu não vou conseguir mais usar essas imagens do software. Então eu vou usar outras apresentações, né? Que eu faço daí sem o software. Então vamos lá, paquímetro, a gente vai verificar todos esses ícones que estão aqui, né? Vocês aí, se abrirem o software, só vem avançar aqui embaixo, né? Eu aqui, como está no PowerPoint, eu aperto na seta e vou para outro slide. Aqui, introdução, ó. Então, o grande detalhe do paquímetro, né? Ele é um instrumento em aço, tudo fabricado em aço. Ele tem ali, ele é retificado, tem um excelente acabamento, é um instrumento caro. Ele deve um paquímetro bom da Mitutoyo, ele deve custar uns R$400, agora com esse aumento, né, do dólar, talvez até um pouco mais, né, o Mitutoyo. É claro que às vezes teve um aluno meu que falou que achou um camelô por R$10. Mas é óbvio, né, que será que vai ter a mesma qualidade? O material, que é esse material de um instrumento desses de R$500 e o tratamento térmico, a durabilidade, a precisão, né? Eu já vi paquímetros que não são tão baratos, de R$100, R$200, que não eram bons. Que eles até machucam a mão na hora que a gente trabalha, que eles têm cantos vivos e rebarbas. Isso tudo interfere na medição. Então, veja que essas faces que estão aqui, onde vão fazer as medições, são faces lapidadas. O instrumento não pode ter nenhum tipo de folga. Essas distâncias aqui tem que ser um bom equipamento para produzir essas distâncias sem erro. O tratamento térmico é importante, o material vai sofrer menos ou mais dilatação, etc. Essas marcas podem apagar no futuro. Tem uma série de detalhes. Esse aqui, por exemplo, tem um tratamento térmico aqui em cima, uma cobertura. Tá? Uma cobertura que diminui o desgaste do instrumento na hora que ele abre e fecha aqui, que essa parte aqui são duas partes, essa parte de ferro aqui e essa parte aqui também. Então, são duas partes em aço e aqui embaixo, aqui onde estão esses dois parafusos, tem apenas uma guiazinha, uma lâmina de bronze para tu diminuir o desgaste. E aqui você aperta esse parafuso, você consegue retirar qualquer tipo de folga. Vai apertar aquela lâmina contra essa parte aqui, ó, dessa face que possui essa cobertura, tem um melhor, não tem folga, né? Tira folga. Isso aí. Então tu tem um deslizamento mais perfeito. Quem desenvolveu a grande sacada do paquímetro, que é esse aqui, o nônio, o vernier, são esses caras aqui, ó. O nônio, né, que ele não é nônio, é nônio. Tá aqui, ó, nônio. Pedro Nunes, em português.
Nasceu em 1492, morreu em 1577, professor da Universidade de Coimbra. Então ele desenvolveu, teve essa sacada, e ele conseguiu aumentar em 10 vezes a resolução do instrumento. Ótimo, né? E o outro cara também desenvolveu quase ao mesmo tempo, né? Foi o Pierre Vernier. Só que a gente vê aqui já que ele nasceu depois, então a gente pode até automaticamente atribuir o desenvolvimento desse item aí ao Pedro Nunes, né? Que foi em 1492, né? Mas a gente vê também que tinha distância, né, de um país para o outro. E aquele que ele fala, né, que é ácido inoxidável para não oxidar, né? E são temperados, estabilizados. Essa imagem aqui a gente consegue então verificar as mais partes do instrumento. Tá? Esse instrumento, quando eu estudei, tá, ele está chamando aqui do paquímetro, né, paquímetro universal. A gente conhece aqui como paquímetro universal. Ou também, eu conhecia também como paquímetro quadrimensional. É quadrimensional porque ele consegue dimensionar em 4 situações diferentes. Então, tu pode dimensionar com ele em 4 posições diferentes. Então ele tem muita utilidade, né? Veja aqui você com os bicos, você faz medições aqui externas, né? Pode ser um quadrado, um círculo, um cilindro, né? Alguma peça que você vai mencionar aqui, um bloco. Aqui você já mede com a parte, nessas orelhas aqui, a parte interna. Então quando tu abre aqui, por exemplo, está aberto aqui em 15, aqui também está medindo 15. Então eu posso medir aqui 15 com parte externa. Posso medir aqui um anel, por exemplo, o diâmetro interno de um anel com essa parte das orelhas, então eu dimensiono interno. E eu também consigo dimensionar aqui, ó, com essa vareta de profundidade, profundidades. Por exemplo, tu faz um furo, que não é passante, né? Tu fura ali uma peça, tu quer verificar a profundidade do furo que tu fez. Então tu vai medir com essa vareta. E ele tem aqui pelas costas também, bem aqui nessa linha aqui, ó, nessa face dessa linha, que tá aqui, né? Tu consegue dimensionar também outras profundidades aqui, ó. Ele também está aqui, ó, face para medição de ressaltos, tá vendo? Ó? Aqui dessa linha até essa face aqui, são 2 faces também retificadas, planas, que tu consegue fazer as dimensões. Então tu pode mencionar aqui, interno aqui, né? Faces, medição de ressaltos aqui, medição externa aqui e medição de profundidade aqui. As partes dele, né? Impulsor. Esse impulsor aqui, eu tinha até um pensamento assim, impulsor não serve para nada. Mas eu tive a infelicidade de trabalhar com um paquímetro sem esse impulsor e realmente tu não consegue trabalhar, tá? Tu vai tentar abrir e fechar ele, não dá. Tu vai apoiar o teu dedo num canto vivo aqui, ou tu vai machucar o teu dedo, tu não consegue puxar, tu não consegue aplicar a força necessária. Então, sobre força de medição, a gente vai ver que é um dos erros. Na hora que tu fecha, tu aplica uma certa força que mais ou menos o teu dedo já conhece. Uma força de medição. Não é uma força exagerada, também não é uma força fraca. Uma força ali que tu vai repetir as medições e tu vai sempre verificar que as medições estão corretas, né? Tu pode pegar uma peça padrão, um bloco padrão que a gente conhece. Então a gente dimensionando um bloco, eu sei que tem 10. Eu vou com o meu paquímetro, faço a força adequada, dimensionando ali o bloco, tem que dar 10 no paquímetro. Se eu apertar mais, eu vou verificar que eu faço 9,90 e alguma coisa. Se eu apertar pouco, não vai fechar e vai ter um valor maior. Então essas são as situações. Aquele parafuso de fixação que eu já falei para vocês, né? Tirar a folga. O nono e o vernier são aqui. Veja que tem 2 escalas, uma embaixo e uma em cima. A de cima é polegada, a de baixo milímetro. A polegada, todo paquímetro vai ter polegada também em cima. Só que eu vou ser bem sincero para vocês. Eu, na minha vida de professor, de trabalhador na área da mecânica, já tenho 25 anos aí de experiência, nunca usei, tá? A parte de polegada de cima aqui. Só para dar aula, só para lecionar, uma coisa assim. Geralmente tu mede aqui, tu faz a transformação na matemática, né? Se tu precisar uma transformação em polegada, né? Tu pode medir aqui diretamente, né? Aqui esse sistema inglês aqui seria então para quem? Para pessoas, o sistema inglês que é na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles utilizam, né, essa parte de cima. A gente utiliza mais a parte de baixo que é milímetros. Polegadas a gente não utiliza muito. Aqui mais ou menos uma sacada então
do vernier, né, ou do nônio. Então, olha só. Vamos supor aqui, ó, tá vendo que ele tem uma medida aqui, ó, de... A gente tem aqui a escala principal. Na escala principal ele mostra para nós os milímetros, ó, 10, 20, 30 milímetros, 40 milímetros. Quem é o meu indicador da medida é o zero aqui, ó. Então, onde está o zero, eu vou dizer, eu vou verificar a medida. O 1, o 2, o 3 aqui não serve para nada agora, para mim pegar a medida de milímetros. Então, eu no meu olho aqui, eu acho que está um pouquinho antes do 10, né? Está ali quase no 10. Pode ser que... Não, ele está no 10, sim. Está um pouquinho antes, né? Então, o que aconteceria? O que acontece, ó? Esse indicador aqui marca o 10. Essas próprias outras linhas que estão aqui, ó, aquela que estiver mais alinhada com uma linhazinha de cima aqui, ó, em qualquer posição, aquela que estiver mais alinhada, vê, o 7 não tá, 7,5 não tá, 8 não tá, 8,5 não tá, 9 não tá, 9,5 tá quase, não tá entre 9,5 e 10 mesmo, ó, o 10 tá um pouquinho antes, eu acho que é mais o 9,5. Então, o que eu ia colocar? 9,95. Tá? Aqui nessa escala aqui, você vê que ele vai ter, você vai ter, veja que a resolução, esse valor que está aqui, ó, é a resolução, 0,05. Essa é a menor resolução. Veja a ideia do cara, então ele pegou um paquímetro que tinha um indicador de 1 em 1 milímetro e a gente consegue dimensionar aqui, graças a essa ideia aqui do nônio, uma medida com uma resolução de 0,05. Tá? Na escala secundária, que seria a escala nônio, aqui, né? Essa aqui é a principal. Ele fala uma jogada aqui pra gente, ele diz assim, ó. Ah, quantas divisões tem o teu nônio? Aí tu pega n-1 aqui. Aí tu, por exemplo, essa aqui tem quantas divisões? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 menos 1 dá 20. Tá? Daí, a gente vê que a escala principal... Eu tô confundindo aqui agora. Aqui, ó. Pega a escala principal, né, que é 1 milímetro, e divide por 20. Vai dar, que é aquele... Tô falando aqui. Qual é o valor da escala principal, da resolução? É 1 milímetro. Ó, de 10 para 1, aqui vai dar 11, 12, 13. Então, a resolução da escala principal é 1 milímetro. Pega 1 dividido por o número que tem aqui, menos 1. 21 menos 1, 20. 1 dividido por 20 dá esse valor aqui. Existem outras escalas que tem 50 risquinhos. Deixa eu ver se eu acho um aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Tem 50, se tu consumar aqui, tem 50 risquinhos. Esse aqui tem resolução de 0,02. Vai ter 51 risquinhos, tá? Menos 1, 50. 1 dividido por 50 é 0,02. Eu particularmente não gosto muito desse paquímetro, tá? Eu não compraria esse paquímetro. A gente vai ter uma longa discussão aí sobre paquímetros. E esse paquímetro aí, pra mim, eu não gosto porque é muito risco. Tu se confunde aqui, ó. Quem é que está alinhado aqui? É muito difícil de localizar. Enquanto aquele de 0,05 é mais fácil. Também, a precisão do paquímetro, ou seja, a exatidão do paquímetro, quanto que esse paquímetro é bom ou é ruim, ele é 0,05. Então, para a gente é complicado tu ter um paquímetro aqui com uma resolução de 0,02, sendo que a incerteza do meu instrumento é 0,05. Essa aqui, ó. Então vai ter uma resolução a mais desnecessária porque os meus valores, os resultados que eu meço, eu tenho dúvida. Aí qual é a dúvida? É mais ou menos 0,05 de paquímetro. Paquímetro não tem. O paquímetro não é um instrumento excelente que vai realmente, eu vou medir com exatidão. É esse valor que eu tirei aqui mesmo e não muda. É esse aqui que eu encontrei ali, que nem ele encontrou ali 11. É 11 e acabou. Não. Tá? Pode ser
10,95 e também pode ser 11,05, porque o instrumento ele não é exato. Pode existir um erro aí tanto de paralelismo, de folga e uma série de apertos, então vai te dar essa incerteza. E essa incerteza aqui está na casa de centésimos, que é essa última casa aqui, ó, centésimos. Então vai ter 11, aqui seria um número décimo de milímetro. E aqui centésimo de milímetro. Então uma incerteza de 0,05. Ah, professor, mas ele não tem instrumento exato? Tem. Outros que são mais exatos que esse, por exemplo, o micrômetro, que é um outro instrumento que a gente vai ver mais para frente, super exato. O micrômetro, na metrologia, nessa nossa metrologia dimensional, é o instrumento que eu considero como o mais exato de todos, tá? Mais até do que máquinas que a gente, se vocês forem lá no laboratório de metrologia, nós vamos ver ali máquinas como a máquina de medição por coordenadas, o projetor de perfil. O micrômetro ele consegue ser mais exato que essas máquinas. O inconveniente, por exemplo, uma máquina de medição por coordenadas, eu meço peças, uma máquina só, eu meço todo tipo de tamanho de peça. Já com um micrômetro, não. Um micrômetro a gente vai ver que eu preciso de, para atender a vários tipos de peça, eu preciso de uma série de micrômetros. Mais de 100, mais de 200 micrômetros. Para mim poder dimensionar. O que vai acabar custando mais caro do que a própria máquina de medição por coordenadas. Acontece se tu for comprar só um micrômetro, claro, vai ser mais barato. Tá? Um micrômetro vai custar aí 500, 600, R$ 1.000. Agora, tem até micrômetro de mais, de 2.000, de 3.000, de 5.000. Agora, a máquina de medição por coordenadas, R$ 100.000, 150.000. Tem máquinas de medição por coordenadas de R$ 1.000.000, R$ 2.000.000, com esse aumento do dólar, né? Então, muito mais cara a máquina de medição por coordenadas. A gente vai chegar a trabalhar com uma máquina de medição por coordenadas. Então, aqui a gente está vendo aqui, né? E agora ele está começando com a parte de polegada. A gente vai pular essa parte de polegada aqui, até vai ficar uma aula muito extensa. Eu posso depois fazer uma aulinha só sobre polegada. Eu vou fazer uma, né? Explicando tudinho para você sobre polegada, para a gente entender bem, compreender o que é esses númerozinhos que estão aqui. Então, eu vou fazer uma aula sobre isso. Mas não essa. Essa já vai ficar muito longa para mim, depois fica complicado postar essa aula no YouTube e etc. Então, novamente fazendo mais uma leitura com o Paquinho, olha só. Isso aqui a gente vai poder discutir bastante, né? Ah, eu só estou vendo aqui 120, o que tem aqui? 110 aqui, tá? Eu não consigo contar daqui, pronto, pode contar de trás, ó. Isso aqui é 120 aqui, 119, 118, 117 e 116. Né? Então ele veio no 116 e ele chegou quase no 117. Não chegou no 117. Aí tu vai olhar aqui embaixo aqui e vai verificar qual que está alinhado. Ele já está mostrando para a gente vermelho, que é o 88. Veja que isso aqui é de 2 em 2, então ele vai ser assim, ó, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1, 0,12, 14, 16, então sempre de 2 em 2. Tu nunca vai achar, eu encontrei aqui 0,87, aí um resultado 116,87. Faço uma avaliação com vocês e tu encontra aí com um número ímpar aqui no final. Tá errado. Não tem como tu encontrar um 116,87. Tá? Às vezes eu fazia umas aulas assim, pedia na aula, falava, ó, mede 3 vezes. Tá? Aí ele media a primeira e ele media a segunda. Por exemplo, assim, ele media a primeira, achava que 116,88. Media a segunda, ele, não vou achar igual. O professor vê que eu sou esperto. 116,86. Aí a terceira, ele teve preguiça de fazer, não fazia. Aí ele fazia o quê? A terceira aqui eu vou botar uma média desses dois. Aí ele fazia assim, ó, 116,88, o outro 116,86, o outro ele fazia a média dos dois e chunchava. O que é chuncho? Chuncho é você chutar um valor ali que você acredita que vai acontecer, né? Então vai de 88, 86 eu boto 87. Aí 116, 87, o terceiro. Isso eu vejo direto, pessoa chunchando, né? É uma desonestidade, né? Metrologista não pode ser desonesto, tá?
Então, é uma situação que o meteorologista tem que ser sempre honesto. O valor que ele encontra, ele tem que anotar ali. Ah, ele está em dúvida? Refaça a medição, verifique se você não fez nada errado e anota a medição, seja honesto. Ah, mas ele quase acertou. Quase acertou não, tu tem que botar o valor que tá, você encontrou. Para que seja corrigido na linha, alguma coisa, né? Então a honestidade é sempre muito importante. Ele está explicando sobre o polegado, vamos passar um pouquinho. Olha os tipos de medições, né? Então o cara mediu aqui uma medição interna com as orelhas, ó. Ele abriu o paquímetro e mediu ali. Uma medição externa com essa parte dos bicos. Uma medição de profundidade, utilizando essa haste de profundidade, que é uma haste que ela vai crescendo aqui. E a medição aqui dessa altura que ele usou aqui com esses ressaltos, tá? Então ele mediu o quê? Essa medição de ressalto, tu poderia também fazer com esse aqui, só que essa aqui com ressalto é muito mais exata. Eu sempre que possível, se eu puder, medir com ressalto, mas com ressalto. Tem uma face melhor de apoio aqui, tu consegue fazer uma medida mais paralela. E veja que, às vezes, algumas coisas erradas, ó. Nesse primeiro caso aqui, ó, o cara mediu com a ponta do paquímetro. Nunca meça com a ponta do paquímetro. Essa ponta aqui, ela é um pouquinho pincelada e ela é fina, então ela sofre um desgaste mais rápido. Se tu fechar o paquímetro e botar contra uso, um paquímetro que já tem uma vida um pouquinho maior, você vai ver assim uma pequena fiozinho de luz assim, que é um desgaste que ocorre aqui. Então você sempre tem que estar pegando pelas faces, que isso aqui ó, correto, nas faces, não deve nas pontas. Verificar o paralelismo, né, a perpendicularidade, veja que ele mediu inclinado. Aqui ele vai ter um erro de cosseno, é chamado, né? Então, aqui nessa maneira tá certo, né? Essas linhas aqui tá 90 graus aqui em relação à peça, né? Tá perpendicular à peça. Essa medição de profundidade aqui, veja que ele não fez um bom apoio, então tem que apoiar bem, deixar bem retinho, aqui tá mais correto. Parece que tá um pouquinho curto aqui, né? Mas não, tá reto, tá bom. Outros exemplos de medição, né? A medição de profundidade, aqui novamente ele não atendeu aqui a perpendicularidade, dessa maneira está correta. Aqui também, ó, veja que não está 90 graus, então tu tem que sempre botar o paquímetro bem paralelo à peça. Aqui já está melhor. Ele está botando muito na ponta também, ó. Aprofunda mais um pouco a orelha do paquímetro. E aqui uma medição de um ressalto, né, que ele está utilizando essa haste. Como eu falei para vocês, essa haste não é muito precisa. É mais fácil sofrer um desgaste dessa ponta. Usa sempre o ressalto. O ressalto tem um apoio melhor. Tu vai evitar um pouco mais esse erro que está aqui, ó. Né, que ele está medindo aqui com a profundidade. Né? Então, utilizando o ressalto. Se possível, deve sempre preferir um apoio maior. Outros problemas aqui com medições de furo. O furo tu tem que colocar bem no centro. É difícil você colocar, você tem que fazer o teste. Geralmente a medida, quando tu vai medir uma medição interna, tu sempre pode localizar a medida maior. A medida maior que tu encontra tende a ser a mais exata, se o paquímetro estiver bem posicionado. Então, conforme tu vai botando bem no centro, a tua medida maior vai ser aquela que está bem no centro. Cuidar também para não medir a orelha, não funciona para peças muito pequenas, tá? Então peças menores que 3 milímetros não é indicado medir. Com até menor que 6, 7 já começa a dar erro. Tá? Porque essa face aqui com essa aqui, ó, elas não estão na mesma posição. Elas sempre estão um pouquinho afastadas. Aqui também ele tem meio inclinado, né? Então está tendo um erro de cosseno aqui também. E recomendações e cuidados, isso aqui é super importante, tá? Eu vou ler para vocês todas essas partes de cuidados. E vocês, por favor, né, sempre se atentem, né? E, cara, a meteorologia é isso, é cuidado. Cuidado é o mais importante. Tu tem que cuidar bem do teu instrumento, tu tem que trabalhar com ele com cuidado, trazendo ele assim, como se fosse de cristal, como se fosse algo que, assim, que vai quebrar. E assim mesmo que funciona, tá? Alguns cuidados aqui, seleção do paquímetro, né? O paquímetro mais adequado para fazer a tua medição com relação à exatidão, capacidade de medição. Verificar os movimentos, se não tem nenhum tipo de folga, o cursor tem que estar suave, não tem que estar nem preso, nem com folga. Evitar choques, arranhões e oxidações, então tem que sempre estar limpando o teu instrumento com uma estopa, manter o paquímetro sempre limpo, evitando depósitos de poeira, não expor o paquímetro ao calor, inclusive aos raios solares, aquecer o paquímetro ele vai danificar.
examinar se as peças que tu está medindo não tem rebarba, senão vai dar a medição da peça mais a rebarba, e sem contar que a rebarba também ela pode danificar as faces de medição do paquímetro. Utilizar sempre que possível um paquímetro adequado àquela peça que tu está medindo. Nunca executar medições em peças que adquiram pela usinagem uma temperatura maior ou menor que a temperatura ambiente. Então tem que sempre haver a estabilização. Na aula passada a gente conversou, aquela aula de conceitos básicos, sobre a dilatação, né? Então a dilatação, então vou medir com uma peça quente e meu paquímetro está frio, vai dar um problema, tá? Sem contar que o aquecimento do paquímetro também pode danificar. E utilizar as orelhas de medição unicamente para medir ranhuras, furos e partes congêneres. Tem gente que usa a orelha para riscar outras peças. Não pode fazer isso, tá? Se você for pego numa empresa riscando com a orelha, pode ser até cabível de demissão. É uma danificação do instrumento. O instrumento é da empresa, é um valor ali, né? Que é um valor ativo, né? Do investimento da empresa que está danificando. Então é complicado. Não colocar então os paquímetros juntamente com outras ferramentas para as quais não sejam requeridos os mesmos cuidados e tratamentos, né? Então, uma pessoa que não mantém a ordem, uma organização do seu trabalho, isso é muito complicado. Então, tem que sempre manter as coisas bem organizadas, colocar o paquímetro. Eu gosto sempre de colocar o paquímetro em cima de um paninho ou uma estopa, né? Nas aulas, quando a gente faz as práticas, vocês recebem então uma base polimérica para não danificar ou não bater com o paquímetro na mesa, e também um pano para você colocar o paquímetro em cima do pano. Isso é muito importante. E sem contar esse pano limpo, tá? As mãos também, quando você vai pegar, tem que estar limpa. Ele bota aqui, né, uma peça de madeira, usar para depositá-los, né, os paquímetros. Tapete de borracha, pano de camurça, né? E não colocá-lo sobre os barramentos da máquina mesmo, né, em aço com aço. Colocar a peça a medir mais perto possível da régua principal. Então a peça tua tem que estar sempre bem próxima à régua principal. Quanto mais afastado, maior o erro. A gente vai falar sobre isso, é um erro de Abre, que posso depois demonstrar para vocês esse erro de Abre, tá? Seria assim, ó. Eu tenho minha reta principal onde está escrita aqui a escala, né? 0, 1, 2, 3, 4. Imagina tu pegar essa peça e botar bem afastado dela, com o bico bem longe, e tu vai medir. Quanto mais afastado, maior o erro de medição. Isso é um conhecimento físico. Tá? Levar o paquímetro a peça a medir em qualquer caso, e não ao contrário. Então tu vai cuidadosamente deixar a peça com as duas mãos, colocar o paquímetro e fazer um aperto na peça. Nunca medir peças em movimento, peças que estão andando, pode ser num torno que as peças estão girando, não pode fazer isso. Ao terminar o trabalho, guardar o paquímetro em seu respectivo estojo, deixando as faces de medição ligeiramente abertas. Não deixar as faces fechadas nem travadas, com aquele parafuso em cima você travar. Tu trava ali, tu vai fazer uma marca, vai danificar o paquímetro. Caso ele fique muito tempo guardado, fechado no mesmo caso. Vai fechar e vai guardar ele fechado, pode danificar. E nunca utilizar o paquímetro para outras finalidades que não as próprias de medição, tais como traçar riscos, como eu falei, né, antes. Fazer a leitura olhando frontalmente as escalas, podendo ser utilizada uma lupa para facilitar a leitura do número. Eu gosto de usar lupa na metrologia. Metrologia, o laboratório que eu trabalho, sempre tem uma lupa para facilitar algumas leituras em números, né, que dificulte. Também tem que cuidar quando você vai fazer a medição. Tu abre o paquímetro, coloca na peça, fecha. Quando tu vai tirar o paquímetro, não tira o paquímetro arrastando paquímetro na peça. Então abre novamente o paquímetro e retira. Isso também é muito importante. Manter as faces de medições da peça sempre limpas. As medições externas, ao fazer a leitura empregando um paquímetro em que o cursor esteja travado mediante o dispositivo que utiliza mola, afrouxar a pressão da medição para que o cursor volte à posição normal. Executar as medições exercendo uma ligeira pressão. Essa pressão que ele fala que é 300. Isso aqui, então, na prática, vocês vão começar a se adequar melhor, tá? Controlar sistematicamente a exatidão do paquímetro, verificando se o traço inicial do vernier
coincide com o traço zero da escala principal. Nessa posição não deve transparecer qualquer fenda de luz por entre as faces de medições. Então, quando tu fecha aqui, tu olha contra a luz, aqui nessas faces aqui não pode ter luz. Talvez vai ter uma pequena luz se sofrer um desgaste aqui na ponta, né? Que já vai começar a gerar um erro, mas isso é um paquímetro muito velho. Também, quando tu olhar aqui, esse zero com esse zero aqui do principal com o zero do nono, tem que estar bem alinhado. Qualquer erro que tiver ali vai gerar um erro sistemático. O que é um erro sistemático? Sempre aquele valor que já comentei no início vai gerar a mais em todas as medições. Por exemplo, tu fecha aqui e aparece 0.02 a mais. Então toda medição que tu tirar vai já vir com esse erro em toda a escala principal. Sempre, em toda medida tua já vai nascer com esse erro. Porque já começa errado. Aqui os erros, esse aqui seria o paralaxe, né? A pessoa está virando com o paquímetro no ponto de lado, ele está aqui, ó, evite o erro de paralaxe. Está verificando de lado. Quando tu vira assim o paquímetro, esse traço que parece coincidindo aqui, ele acaba andando. Não está bem diferente, tem que ver sempre diferente. Vamos começar aqui, manter sempre as pernas dentro do plano de medição. Por exemplo, ao medir o diâmetro de uma barra, manter os bicos de medição no plano da secção transversal da barra. Ao medir o diâmetro interno de um cilindro, manter o plano das orelhas perpendiculares ao plano que a gente já viu naqueles desenhos, aquelas ilustrações. Evitar o erro de paralaxe, acho que eu falei para vocês, tá? Visualizar sempre de frente. Também isso aqui a gente já viu antes, né? Nunca deixe o paquímetro com o parafuso de cima fixado, travado. Aquilo lá não é para travar a medida. Às vezes a gente usa para travar uma medida, para guardar uma leitura, mas tudo sempre não pode deixar travado. Colar também é mais para deslizar o paquímetro. Os valores da resolução, isso aqui é muito importante conhecer, tá? Vocês vão ter que no final desse curso conhecer bem esses caras que estão em negrito. O que é o valor da resolução? É aquela minha menor medida que eu consigo. Os paquímetros que tem nono de 0,1 é 0,1. Os paquímetros de 0,05 a resolução é 0,05. E o outro 0,02. Acaso eu faça uma prova com vocês, isso cai. Qual é o valor desses instrumentos de resolução? Tu vai colocar os valores de medida, tá? E o erro do paquímetro. Os erros, esse erro do paquímetro, aquilo que eu falei, para um paquímetro geralmente 0,05. Então esse aqui é o único desses que vocês precisam mesmo conhecer, são esses dois, tá? Esse valor de medida aqui é furado. Valor de resolução, erro do paquímetro. Esses erros objetivos e erros subjetivos também são legais. Ó. O que são erros objetivos? São erros que têm relação com o estado do instrumento. Objetivo. Erro devido ao estado da superfície da planesa, essa planesa dos bicos aqui, um erro de paralelismo desses bicos. E os erros subjetivos. Erro devido à diferença de pressão, aquela depressão que tu faz, e erro afetada devido ao paralaxe. Né? Então, aquele que tu, devido ao teu problema, do operador, seriam subjetivos. Objetivos referentes ao instrumento. Calibração. Aqui o cara está fazendo uma calibração. Então, todo instrumento é calibrado. Nós temos lá luvas, temos paquímetro e temos também esse dispositivo aqui, ó, que ele é um padrão escalonado. Então, ele tem várias medições. Quando a gente fecha, a gente verifica a medida que tem aqui e a medida que tem aqui. Aqui ela está sempre certinho, tá vendo? 20, 50, 100. Aí tu verifica no paquímetro se está saindo essas leituras bem corretas. Se não tiver, então o paquímetro estaria reprovado. Agora os tipos de paquímetros. Ó, nós temos aqui o paquímetro, esse aqui é universal, né? Nós temos aí os paquímetros que possuem a superfície aqui em metal duro. Essas duas superfícies aqui são em metal duro, para evitar aquele desgaste, aquele problema da luz que eu falei para vocês. Paquímetro de ajuste fino, esse aqui não se usa, tá? O que seria, tu pode travar aqui, ó, e andar com isso aqui para frente ou para trás, empurrar isso aqui para lá e para cá, para tu chegar numa medida que tu queira, tá? Não tem utilidade, eu não vejo utilidade nesse caso aqui. Agora, esse prismático aqui é legal, eu vi eles poucas vezes, uma ou duas vezes, não, mais vezes, né? Ele é caro, esse instrumento, tá? Ele é prismático, ele é bem feitinho aqui, ó. Estou a desenvolver esse paquímetro, tá? E ele tem uma face aqui que evita o erro de paralaxe. É mais fácil de fazer medição também. Tem essas guias em V que diminui o desgaste. Esse paquímetro também é muito legal, tá? Esse paquímetro aqui, quando tu fecha, tu zera. Tu pode zerar, tu rotaciona esse visor aqui, relógio, né? Tipo relógio.
esse indicador, esse relógio. Também existem aqui os problemas de paralaxe. Mas é bem legal também esse instrumento aqui. Para mim, ele é mais preciso de todos em relação aos paquímetros, né? Aquele que tu consegue exatidão da medição. Ele já tem aqui uma resolução de 0,01. Assim como o digital também tem. Esse aqui é igual aquele outro, só que ele tem um contador de voltas. Esse aqui não tem um contador de voltas. Eu tenho que daí fazer a leitura aqui, ó, 11 ou 12. Esse aqui já me dá aqui também, porque aqui às vezes é difícil de tu medir. Então ele já te dá, aqui tá em 10 milímetros, ó, tá 10 zerado. Então com relógio, contador mecânico. Esse aqui para serviços pesados, ó, você verifica que ele não tem, por exemplo, a orelha, né? Então às vezes tu tá fazendo um serviço pesado, um serviço muito grande, aquela orelha pode machucar. Então, também os bicos aqui são mais resistentes para quem trabalha com solda, para quem trabalha com peças onde tem muito cavaco, etc. Né? Também tem aquela situação do abrir e fechar aqui, né? Tu pode travar essa rodinha que tu pode empurrar para frente e para trás. Esse aqui já é importante, tá? Esse aqui é bom. Geralmente toda empresa tem um desses. Eles também são maiores. Aqui o paquímetro de profundidade, excelente paquímetro, também toda empresa tem um. Esse é só para medir profundidade. Então, ele tem uma base maior aqui de profundidade. Ó. Então, tu tá numa fresadora, às vezes tu não tem um alcance, alguma situação, tu usa esse aqui. E esse aqui para medições de materiais moles. Aqui tu consegue verificar a pressão que tu está medindo. Por exemplo, tu vai medir uma borracha, né? E tu tem uma pressão ali de norma. Se uma borracha tu ficar apertando, tu vai dar sempre uma medida diferente da outra. E aqui, os paquímetros digitais. Também hoje são muito importantes esses paquímetros digitais. Eles têm a mesma exatidão quase que o paquímetro normal. Aquela que eu falei para vocês, 0,05 é o erro, mais ou menos. Só que esse aqui ele é melhor por causa já tem a leitura automática, né? Então, aqueles paquímetros, por exemplo, você trabalhar no horário noturno, já tem uma iluminação assim mais fraca e você vai estar forçando a tua vista naquela iluminação, tu vai ter um problema de visão no futuro, vai danificar a tua vista. Pode também fazer que você gere um erro de medição, faz que pode dar um prejuízo lá na frente. Então é muito interessante alguns setores onde a iluminação é fraca, ou onde pessoas trabalham à noite, ou onde as pessoas trabalham com o paquímetro medindo toda hora, para não cansar, já aumenta a produção, é mais rápido de medir. Então você utiliza esse aqui. Só que ele é mais caro, tá? Bem mais caro, e também esse aqui é um pouquinho mais resistente, que esse aqui é o IP65, que ele tem aqui um sistema contra a poeira e respingos d'água. Esse aqui já não tem. Às vezes, por azar, eu já tive essa tristeza, né, de comprar um paquímetro e caiu uma gotinha de óleo, já danificou. Uma gotinha que caiu aqui já teve uma danificação aí do paquímetro, né? Também não era um desse Mitutoyo aqui, era uma outra marca. Aí já estragou. Agora com esse aqui não, esse aqui tem uma durabilidade bem melhor, né? Só que ele é mais caro. Esse aqui com o bico articulado, tu consegue articular esse bico aqui para algumas situações onde não tem apoio para medir. E esses paquímetros com formas especiais. Então, às vezes, tu tem uma peça especial, tu pode pedir por produção, né, para a Mitutoyo, e a Mitutoyo produz para você um paquímetro especial. Com esse tipo de bico aqui, ou com esse, né, depende do produto que tu está fabricando, né. Eu nunca tive quase a oportunidade desses aqui, eu já vi alguns, tá? Porque eu fazia calibração de paquímetro uma época no laboratório, e eu já vi vários tipos de paquímetros. Tá? E agora aqui o software, né, a parte mais legal desse software é essa parte de medição. Nessa eu quero que vocês pratiquem, né? Então quem conseguiu instalar, quem não conseguiu, manda um WhatsApp para mim lá, uma mensagem. E olha só, você vai estar utilizando. O que tu tem que medir aqui, ó? Tu tem que mudar a resolução, tá? Essas duas bolinhas aqui, tu pode medir. Vai selecionar uma peça e o lugar que tu está medindo. E aí tu vai aproximar. Olha aqui, ó. Então, tu pode aqui mudar, né? Eu quero medir no 4, no 5, no 1, no 2, tu vai escolher. E daí tu vai aproximar. Aí tu aproxima, ele vai mostrar isso aqui pra ti, ó. Daí a gente vai colocar o valor aqui, ó. Olha só. Isso aqui paquímetro eu acho muito simples medir, né? Então tu tem que 40, ó. E quem que é o indicador? É o 0. 41, 42, 43. Tá aqui. Agora a gente vai contar aqui no nome, ó. Vamos tá no 1. Ele parece que passou aqui do meio, né? Então ele vai estar aqui, ó, 5, 55.
43,55. Esse aqui está mais alinhado. Pode ser o 6 também. Por isso que eu digo para ti que a incerteza do instrumento é complicada, porque a gente tem dúvida aqui já. Ou é o 55 ou é o 60. Ou é o 60. Não posso botar no meio. Eu tenho que botar aquilo que eu vejo. Daí, o que a gente colocou? Ó? 43,6. Ó. Tanto 6 quanto 55, se a gente colocasse, ele daria a resposta correta. No próximo aqui, escolhi uma pecinha dessas redondinhas que estão aqui. Ó. Ah, pena que faltou uma imagem. Né? Mas a gente já vai conseguir ver aqui. Né? A gente já está dizendo 24,35. Eu ali gravei, né, essas imagens. Né? Ó, 20, e 1, 22, 23, 24 e 35. Então botei 24,35. E acabou. Então, pessoal, essa foi a aula de Paquim. Eu já vou encerrando por aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo. Qualquer dúvida aí podem postar ali nas mensagens do YouTube, etc. E daí eu tento responder para vocês. Também nos siga, a gente consegue tirar dúvidas lá. Obrigado, pessoal.